Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, dia 26 de junho, sexta-feira. Dessa vez com o colega João Vitor Meneghelli para passarmos pelas principais notícias da semana. A gente teve nos Estados Unidos dados de atividade e dados de inflação, né? Os PMIs, que são os dados que tentam antever a atividade à frente, eles vieram bem saudáveis e bem fortes, indicando um ritmo econômico bastante robusto nos Estados Unidos. Além disso, a gente também teve dado do PCE, que é o principal dado de inflação que o Banco Central Americano acompanha. Ele registrou uma alta mensal de 0,4%, quando era esperado uma alta de 0,5%, ou seja, marginalmente abaixo das expectativas de mercado, mas ainda assim extremamente alto. A inflação americana acumula nos últimos 12 meses 4,1%, sendo que a meta do Banco Central é 2%. Nas últimas 2 semanas, principalmente depois da conferência onde Kevin Warsh liderou a primeira reunião de juros nos Estados Unidos, havia um temor muito grande em relação a perspectiva futura da política monetária americana, né? Embutindo mais de 2 altas de juros lá nos Estados Unidos aqui ainda esse ano. Mas a inflação americana ela ainda está muito concentrada em itens energéticos, bastante influenciada pelo preço do petróleo. O preço do petróleo esse, que como a gente já sabe, já vem discutindo aqui há 3 meses, sofreu uma alta vertiginosa com o conflito entre Irã e Estados Unidos e a interrupção do fluxo de petroleiros através do Estreito de Hormuz. E nas últimas semanas o conflito foi se resolvendo, a gente teve notícias positivas e nessa semana, apesar de toda a turbulência em volta ali do acordo, não foi diferente. Houve uma assinatura entre Israel, Irã e os Estados Unidos. A gente ainda não tem os detalhes da assinatura, assim como a gente não tinha os detalhes do memorando de entendimento da semana anterior. Agora a gente também não tem ainda os detalhes da assinatura. A gente já sabe também que o Hezbollah sinalizou que não vai assinar. E também tivemos ao longo da semana aqui um ataque a um petroleiro, né, partindo do Irã. Apesar de todas as intempéries, o mercado está bastante animado com a perspectiva da retomada do fluxo no Estreito de Hormuz. Isso, obviamente, reflete no preço de petróleo, que reflete no preço de praticamente todos os ativos do mundo, não é, João? Exatamente, Dirceu. Quando a gente passa lá pelos principais indicadores lá de fora, foi uma semana muito positiva em relação aos juros, que fechou bastante, principalmente o vértice mais curto. A ponta mais longa ele também fechou, mas uma intensidade um pouquinho menor. E apesar da animação dos juros e do petróleo, que seguem mais uma semana de queda, e uma queda super relevante, com um pouco mais de 10% nessa semana, encerrando as negociações por volta dos $72, não foi tão positiva a performance dos ativos de risco, olhando um pouco para a bolsa, para as ações de maneira geral. O que a gente acompanhou ao longo dessa semana foi o S&P e a Nasdaq caindo de forma relevante, o S&P encerrando a semana com uma queda de 2%, e a Nasdaq quase 4% de queda, no movimento de rotação entre os ativos, principalmente entre o setor de tecnologia, à medida que a gente até vê o Russell, que é um outro índice norte-americano, aqui onde concentra um pouco mais das empresas mais tradicionais, setores mais intensivos em capital, subindo 0,7%. Mas é importante lembrar aqui que o ponto de partida de cada um deles é um pouco diferente. A gente teve o S&P e Nasdaq andando muito forte nas últimas semanas e começando aqui um leve movimento de correção e rotação entre os setores. Aqui no Brasil, como é que foi o desenvolvimento da semana? A gente começou aqui a semana ansiosos pela ata do Copom, né? Afinal de contas, na semana passada a gente teve decisão do Copom que foi controversa e o comunicado também foi controverso, né? O presidente do Banco Central, o Banco Central, né, ficou indicando um cenário bem mais sombrio para as perspectivas inflacionárias e comunicou que cortou os juros e que possivelmente continuará cortando. A ata ela veio bastante no mesmo tom, tá? Só que ela vem nesse mesmo tom com um cenário lá fora dando aliviada, principalmente no barril do petróleo, e acabou sendo uma semana positiva para juros aqui, apesar do mercado não ter gostado também da ata, tá? O IPCA 15, que é a prévia da inflação do mês, ele veio com uma alta do mês de 0,41%, ligeiramente abaixo das expectativas de 0,44%, acumulando aí 4,8% ao longo dos últimos 12 meses, também acima da meta de inflação aqui do Brasil, cujo centro da meta é 3, né, e o teto da meta é 4,5%. Aqui, ao contrário dos Estados Unidos, a inflação está bem mais difusa, tá? Qualitativamente, é uma inflação pior. E junto ao mercado de trabalho, a gente também teve a PNAD, né, dados do mercado de trabalho, desemprego recuando ligeiramente, uma economia crescendo de maneira robusta ainda, levaria a crer, né, que a política monetária deveria fazer uma pausa no ciclo de cortes. O Banco Central comunicou o contrário, mas o mercado externo acabou dando tom, né, para a semana, não é, João? Exato, na performance aqui no Brasil, quando a gente olha primeiro em relação aos juros, uma semana de forte fechamento acompanhando o movimento lá de fora. Um pouco mais de intensidade aqui. O vértice mais curto da nossa curva fecha bastante na semana, a ponta mais longa ela também fecha. Movimento super relevante aqui.
Quando a gente passa para as ações e para o Ibovespa de maneira geral, aqui o sentimento foi um pouco diferente. A gente encerra a semana aqui com uma performance bem positiva, praticamente do índice como um todo, subindo mais de 3% aqui na semana, enquanto as small caps estão chegando em uma alta de 4% na semana, e aquela performance foi generalizada. O TID subindo um pouco mais de 6%, mas com fechamento de juros, os setores mais sensíveis a esse tipo de movimento também performou super bem, com o Icon e o Imob subindo um pouco mais de 6,5% aqui na semana. O movimento no dólar, que foi um pouco diferente, movimento de alta aqui, fechando a semana perto dos 5,17, tá? Bom, e diante disso, como é que fica o calendário para a semana que vem? Bom, obviamente, a gente continua acompanhando o desenvolvimento do conflito Irã, cada vez com menos importância, à medida que boa parte dos preços recuaram, né? Mas semana que vem o grande foco vai ser dados de mercado de trabalho, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu já falei que saiu a PNAD aqui nessa sexta-feira, mas semana que vem a gente vai ter o CAGED aqui no Brasil, super importante. Lá fora a gente vai ter o Payroll e o ADP. Esses dados são muitíssimo importantes aqui também para a discussão da trajetória da política monetária. Obviamente, estaremos novamente semana que vem aqui. Um forte abraço a todos, um bom final de semana. Obrigado, investidores, e até a semana que vem.